Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Você Melhor Podcast, que conta com a presença de grandes médicos especialistas. E além do YouTube e Spotify, estamos no ar também pela TH+ SBT para o interior de São Paulo e com Brasil e canal 28 da Sky Nacional. Nosso objetivo aqui é trazer para você semanalmente informações confiáveis sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, entre outros temas. Eu sou o Gui Moreira e hoje o nosso convidado especial é formado pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAER, com residência em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com especialização em reprodução humana pela Universidade de São Paulo e médico da Clínica Hope. Estou aqui com o Dr. Gustavo Teles, ele que é especialista em reprodução humana. Doutor, seja bem-vindo. E obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Doutor, para a gente começar, responde para a gente sobre aí a questão do congelamento de óvulos, né? Qual é a idade ideal para a mulher considerar essa opção e como a tecnologia evoluiu aí nos últimos anos? Não, excelente. Essa é uma demanda que tem crescido cada vez mais dentro das clínicas de reprodução. Então, hoje a mulher tem deixado para engravidar mais tarde e com isso a gente sabe que ela tem uma perda importante da qualidade e da quantidade de óvulos. Então, o congelamento de óvulos ele vem ajudar e fazer com que essa mulher consiga postergar essa maternidade com mais segurança, né? Claro, a idade ideal é quanto mais jovem, melhor. Então, se eu já não tenho uma perspectiva de gravidez e eu já tiver com 30 anos ali, seria o mundo ideal. Mas entre 30 e 35, a gente ainda acha que é uma janela de idade interessante. No entanto, Gustavo, passei dessa idade, eu tô com 36, 38, ainda é válido? Sim, ainda é válido, porque é melhor a gente ter a opção, mesmo com umas chances de sucesso menor, do que não ter essa possibilidade, né? E com os anos, a maneira, né, a técnica laboratorial de congelamento de óvulos, de descongelamento, tem feito com que a gente consiga recuperar cada vez mais esses óvulos. Então, a tática é boa, a técnica tem melhorado muito e é uma excelente alternativa para as mulheres que precisam ou que querem adiar a maternidade. Agora, os homens também podem congelar aí o esperma, doutor? Pode. Hoje a gente está numa fase que os homens têm procurado muito uma questão estética e tem se usado muita testosterona. E a testosterona acaba fazendo com que esse homem fique com uma contagem muito baixa ou até zerada de espermatozoide. Então, se você vai precisar passar por um tratamento desse, o congelamento de sêmen é muito importante. Hoje o congelamento de sêmen, ele pesa menos o fator idade do que o congelamento de óvulos, mas cada vez mais os grandes congressos têm falado nessa idade do homem com uma qualidade, até com algum efeito na prole futura. Então, homens acima de 50, a gente tem visto uma maior incidência de autismo. Então, com isso, o congelamento do homem, o congelamento seminal tem sido falado cada vez mais. Ou seja, a qualidade tanto dos óvulos quanto do esperma, quanto mais velho vai ficando, mais vai perdendo a qualidade, seria isso? Exatamente isso. Principalmente nos óvulos, porque a mulher nasce com uma quantidade de óvulos definida e ao longo da vida ela só perde esses óvulos, ela não refaz mais óvulos. Para nós homens a vida é um pouco mais fácil porque a gente está sempre renovando. Então o espermatozoide que foi ejaculado hoje, ele foi produzido há mais ou menos 3 meses atrás. Então é uma célula mais jovem. Então para o homem pesa menos, mas a gente sabe que também tem um peso importante. Então aquele homem que deseja ser pai e que está ali também com seus 40 e poucos anos e não tem perspectiva ainda, o congelamento pode ajudar bastante. A gente vê que tem o autismo aumentou muito, acho que no mundo inteiro, né? Sim. Essa questão tem relação aí com a idade dos óvulos e do esperma, ou não? Então, o autismo, ele é multifatorial. A gente tem uma questão genética, a gente tem uma questão de epigenética, e quando a gente fala dessa questão epigenética, né, que é como os genes são ativados, o fator a idade do homem pesa bastante, mais até do que a idade do óvulo, né? Então, hoje a gente tem estudos mostrando que a idade seminal, então a idade do homem, pesa bastante na questão do autismo. Qual que seria a idade ideal para o homem, por exemplo?
Até os 40 seria ideal, mas os trabalhos mostram que esses índices aumentam a partir dos 50 no homem. Muito bom. Agora, doutor, com relação ao congelamento de óvulos, como que é feito? Eu sei que é feita a coleta, depois para onde vai, onde que fica, como que é esse processo? Legal. Ótima pergunta. O processo ele é feito uma estimulação da ovulação. E as mulheres perguntam muito, mas se eu tenho bastante óvulos, por que eu preciso estimular? Porque a gente precisa que esse óvulo chegue num grau de maturidade. E se eu não der nenhum hormônio para essa paciente, ela vai ter um óvulo maduro por mês, que é o que ela iria ovular naturalmente. Então a gente acaba dando ali uma média de uns 10 dias de hormônio para essa mulher, a gente acompanha com ultrassom o crescimento desse folículo, que é uma estrutura onde os óvulos ficam armazenados, e quando a gente estiver com os óvulos prontos, a gente marca a retirada. A retirada é feita através de uma punção com uma agulha no fundo da vagina, onde ela está dormindo, ela vai estar sedada, então ela não vai sentir dor. E esses óvulos automaticamente são analisados pelos embriologistas e a gente vê qual óvulo tem mais qualidade, qual óvulo não tem qualidade para ser congelado. Esses óvulos são congelados e ficam em laboratórios e em clínicas especializadas em reprodução humana. E uma coisa, você me perguntou agora de onde fica congelado, uma preocupação que as pacientes têm muito é: Gustavo, mas e se acabar a energia? Então os óvulos não ficam em refrigeradores, vamos dizer assim. Os óvulos e os embriões, eles ficam em tanques de nitrogênio líquido. Então não tem nenhuma relação com energia elétrica, se acabar a energia, se não acabar. Então ficam estocados ali, todos armazenados e identificados para cada paciente. Agora, uma outra curiosidade: quanto tempo eles podem ficar congelados? Não tem data limite. Com as técnicas mais antigas se falava em 5 anos. Hoje a gente tem vários estudos mostrando que esses óvulos são viáveis por muito mais tempo. A gente teve recente nos Estados Unidos um bebê que nasceu com um embrião que foi congelado há 30 anos atrás. Então hoje a gente não tem mais um limite. Então eu posso congelar esse óvulo aos 30 anos, usar aos 40 anos essa mulher e a qualidade ainda vai ser dos 30 anos dela. Então a taxa de gravidez dela vai ser de 30 anos e não de 40 mais. Doutor, sobre a taxa de sucesso, né? Hoje, qual é a chance real de engravidar usando óvulos congelados, né? Ou embriões congelados? Legal. As taxas de sucesso de uma fertilização in vitro, ela vai depender muito da causa da infertilidade e da idade desse óvulo. Por isso que a gente tem falado bastante no congelamento. Então, o maior preditivo de qualidade, de sucesso é a idade. Então a mulher não pode ficar perdendo muito tempo com a questão idade. Então, tudo isso vai pesar nessa taxa de sucesso. Hoje a gente também tem técnicas que a gente avalia geneticamente esse embrião. Com isso a gente seleciona melhor o embrião que é mais capaz ou não de sucesso de gravidez. Então com isso tudo a gente vai aumentando as nossas taxas. Hoje a gente fala ali em 60%, 70%, isso se colocar 1 ou 2 embriões de uma mulher jovem com embrião geneticamente testado. Então a gente tem boas taxas de sucesso, hoje tem melhorado muito. Infelizmente em nenhum lugar do mundo a gente tem 100% de gravidez, mas cada vez mais isso tem melhorado e as taxas têm aumentado. Doutor, e sobre as novidades e tecnologias, né? Quais são os avanços mais recentes aí dentro da área da reprodução humana? E o que tem mudado bastante é a forma de avaliação embrionária. Então hoje a inteligência artificial já chegou dentro do laboratório de reprodução. Então hoje nós temos incubadoras que simulam o meio e simulam o meio intratubário dessa mulher, que são incubadoras que a gente não precisa mais tirar o embrião para ser avaliado. Esse embrião ele é fotografado sistematicamente e forma um vídeo em time-lapse onde a inteligência artificial lê essas imagens e diz pra gente, olha, este embrião vai engravidar mais do que esse embrião. Então, a parte laboratorial tem melhorado muito e tem nos trazido aí uma tecnologia com auxílio da inteligência artificial na ajuda dessa seleção embrionária, né? Em termos de avanços, a gente tem, né? Tem algumas coisas ainda que são muito experimentais em estudos, né? A gente teve aí uma matéria que saiu, tem acho que uma semana, falando sobre a criação de um óvulo através de uma célula da pele. Então,
tem muito estudo para a gente pensar e tentar, porque o óvulo ainda é um nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Se a gente não tiver óvulo, não tem muito para onde correr, então a gente também pensa muito nessa busca por novos óvulos. Será que a célula-tronco vai nos ajudar de alguma forma num, entre aspas, rejuvenescimento ovariano? Será que essas técnicas de conseguir pegar uma célula e transformar essa célula num óvulo um dia vai ser possível? Então a gente tem avançado, mas ainda de uma maneira experimental nesse ponto, mas tem se melhorado medicações, tem se melhorado laboratório, tecnologia, isso tem melhorado bastante. Doutor, um casal, por exemplo, onde a mulher é fértil e o homem ele é estéril, como que faz? Por exemplo, tem alguma solução para isso? Tem. A gente precisa entender também a causa dessa infertilidade masculina. Então, se eu tiver um homem que não tem absolutamente nada de espermatozoide, o que eu vou precisar entender? O porquê que ele não tem espermatozoide. Ele tem os canais de saída obstruídos, ou ele tem uma dificuldade na produção de espermatozoide. Então, se for uma questão de obstrução, é como se esse homem fosse vasectomizado. Então, por uma punção numa região do testículo, a gente consegue encontrar espermatozoide. Se for uma questão de produção, talvez ele tenha mais dificuldade, mas ainda assim a gente consegue estimular essa produção de espermatozoide, e em alguns casos partir para cirurgias, para microcirurgias, onde se abre o testículo e procura células do espermatozoide exatamente onde ele estaria sendo produzido. Se nenhum desses casos a gente encontrar espermatozoide, aí a gente tem que partir para bancos de sêmen, né? E a gente tem algumas opções de bancos de sêmen, tanto nacionais quanto internacionais. Agora nós vamos falar da saúde futura, doutor. Há impacto na saúde do bebê concebido por fertilização in vitro com gametas congelados ou não? Isso é algo que a gente se questiona, que a ciência se questiona, e a gente tem algumas questões, né? Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que, dependendo da forma como essa mulher ela é preparada para colocar esse embrião congelado, ela pode aumentar o risco de pressão alta na gravidez. E aí, consequentemente, uma prematuridade ou, consequentemente, um caso um pouco mais grave aí para essa gestante. Então, esses cuidados, eles precisam ser tomados pelo médico de reprodução. Em alguns casos, também, onde a gente coloca mais de um embrião, a gente tem ali gemelaridades, a gente ainda corre o risco desse embrião se dividir, a gente ter casos de gestação múltipla, que isso é uma coisa que a gente tenta evitar ultimamente. Também a gente fala em prematuridade, isso tudo é muito importante, e se for uma prematuridade extrema, a gente corre riscos desses bebês, tá? Alguma doença específica, alguma patologia específica por ter ficado congelado, uma preocupação que as pacientes têm, poxa, eu vou fazer um teste genético, eu vou tirar uma célula do meu embrião que tem 5 dias de desenvolvimento, como é que vai ficar esse embrião? Não vai faltar nada para ele. Então hoje nós não vemos patologias que são associadas ao fato da FIV, né? Tentaram associar ou tentam associar algumas alterações cardíacas, mas com números muito raros, assim como o autismo. Mas como eu falei, o autismo é multifatorial, então não dá pra gente falar. E o autismo, o diagnóstico tem aumentado e tudo mais, não dá pra gente falar que aquilo foi causado pela fertilização ainda. A gente não tem essa comprovação. Agora a gente vê em filmes, né, em documentários, questão das novas tecnologias. No caso do banco de sêmen, que a gente busca aí, até fora do país também. Dá para fazer uma seleção genética aí de enfermidades, doutor? Como que funciona isso? Os bancos têm melhorado muito, né? Inclusive os bancos nacionais já melhoraram muito. Antes a gente tinha uma procura muito maior pelos bancos internacionais, principalmente o banco americano, porque os bancos americanos eles tinham muito mais informações em termos de um estudo genético, de um estudo de saúde desse doador. Então, tinha testes genéticos muito complexos que aqui no Brasil a gente não tinha. Hoje aqui no Brasil já também é feito esses testes, então com isso a gente faz uma seleção. O que é importante a gente ter em mente? Que todos nós temos algum gene que, se juntar com outro gene, ele vai causar uma patologia. Mas ser portador dessas alterações não significa ter doenças. Então, muitas vezes,
essa investigação aprofundada desses genes, desses testes genéticos também, eles acabam dificultando a busca desse casal ou dessa pessoa que vai buscar um sêmen, né? Então fala, poxa, mas se ele tem aquilo... Então hoje a gente tem feito de que maneira? O doador tem uma questão, uma alteraçãozinha genética, a gente busca se essa pessoa que vai precisar desse sêmen tem a mesma alteração genética ou não. Porque se ela não tiver a mesma alteração genética, a gente não vai ter nenhum risco de passar essa doença genética para os filhos. Então, a gente consegue fazer essa investigação muito maior. Que é muito importante, né? Porque eu acredito que os pais que decidem fazer esse tipo de procedimento têm esse medo, né? Será que meu bebê vai vir com algum problema ou não? Então, já sabendo disso, por isso que é importante consulta com um especialista para esclarecer essas dúvidas. Exato, exato. É importante o casal também entender, o casal ou a mulher, enfim, hoje a gente tem feito cada vez mais também produção independente, então que a gente precisa de banco de sêmen, por exemplo. Então, é muito importante entender que a gente não consegue garantir um bebê, vamos dizer assim, completamente saudável, porque o ser saudável é algo muito complexo mais do que gene, né? Porque a gente não consegue excluir todas as patologias ainda. Existem testes genéticos e existem um avanço nessa parte genética em mostrar quais são as possibilidades daquele embrião ter autismo, ter alguma coisa, mas que isso ainda é algo que está entrando no mercado agora, tá? E a gente também tem que tomar cuidado, porque também quando a gente fala em chance de, eu não estou falando que aquele bebê vai ter aquilo, né? Então, se eu coloco hoje que ter um gene X me dá uma chance de autismo, de alguma doença psiquiátrica, alguma coisa nesse sentido, eu estou dizendo que pode ser que tenha, mas que não necessariamente eu não vou ter. Então também eu me preocupo com a questão de, será que como vai ficar essa seleção embrionária? Será que esses casais não vão querer mais transferir esses embriões porque existe a possibilidade de... E o que a gente vai fazer com esses embriões? A gente começa a entrar numa questão ética muito importante ali, né? Agora, doutor, reprodução assistida e fertilização in vitro é a mesma coisa ou não? É que a reprodução assistida é todo o tratamento que a gente precisa, que a gente acaba agindo de alguma maneira. Então, um coito programado, que é onde você sincroniza a ovulação da mulher com a relação sexual com o esposo, é uma reprodução assistida. A inseminação intrauterina, que é aquele momento em que a mulher, eu sincronizo a ovulação e coloco o espermatozoide dentro do útero, é uma reprodução assistida. Só que essas duas técnicas a gente considera como reprodução assistida de baixa complexidade. E quando a gente vai para a FIV, que vai para a fertilização in vitro, é uma reprodução assistida de alta complexidade. Entendi. Agora o doutor trabalha também muito com a questão de realização de sonhos, casais homoafetivos, né? Como que funciona esse processo aí? É completamente possível hoje em dia? Super. É super possível a gente, os casais homoafetivos, tanto femininos quanto masculino, terem seus filhos biológicos, e hoje existe uma procura e uma demanda maior desses casais. Inicialmente a procura começou mais pelas meninas, porque querendo ou não é mais fácil, é mais rápido e mais prático, mas hoje os meninos também têm nos procurado bastante. E eu acho que a gente olhando para as últimas pessoas da mídia que tiveram seus filhos e tudo mais, tem muito a questão de fazer esses procedimentos fora do Brasil. No caso, a gente teve a cantora Ludmilla. Exato, que fizeram nos Estados Unidos. E aí eu acho que muita gente fica com a ideia de que aqui no Brasil não é permitido, aqui no Brasil é difícil. E não, aqui é super permitido. No caso de duas meninas, né? A gente tem o processo que a gente vai buscar um sêmen de um banco, seja um banco nacional ou um banco internacional. A gente vai depender muito também das características físicas que essas meninas querem. Então, normalmente a gente vai usar o óvulo de uma, elas querem o sêmen que seja mais parecido com a outra. Então, isso aí a gente vai acabar tendo que olhar um pouquinho qual vai ser o banco que a gente vai buscar. E a gente, no casal homoafetivo feminino, é muito bacana porque ambas podem participar do processo. Então, muitas vezes eu retiro o óvulo de uma e coloco esse embrião gerado no útero da outra, da parceira. Então, as duas, uma participa com o óvulo e a outra participa com o útero. Então, isso é muito bacana, tá? E para fazer os tratamentos aqui no Brasil, a gente não precisa de nenhuma autorização específica nem para esse processo de uma gestar o embrião formado pelo óvulo da outra. Isso é super permitido aqui já. No
caso dos meninos, a gente precisa de um banco de óvulos, que da mesma maneira que a gente tem bancos de sêmen, a gente tem bancos de óvulos. Então a gente vai buscar uma doadora de óvulos com as expectativas físicas que esse casal, que esse menino gostaria. A gente vai usar o sêmen de um deles. A dificuldade, né, que é aqui onde eles têm mais, né, acabam tendo mais dúvidas, é quem vai gestar. Então, se for uma familiar de algum deles de até 4º grau, a gente não precisa de autorização do Conselho Regional de Medicina. É só contrato casal, clínica e cedente de útero, que é o termo técnico ali para quem vai gestar. É muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. A questão é, se esse casal não tem ninguém da família que possa gestar para eles, então eles vão me trazer uma amiga para gestar. Neste caso, eu preciso, e a clínica se responsabiliza por isso, de fazer toda uma documentação, relatórios, que precisa de um relatório psicológico, um relatório médico, os contratos da clínica, e a gente encaminha isso para o Conselho Regional de Medicina, que vai avaliar, porque aqui no Brasil o que é proibido é a clínica agenciar as meninas que vão gestar e esse casal pagar por isso, tá? Então, eles avaliam a documentação, se tiver tudo ok, o CRM liberou, a gente está completamente dentro da legislação. E com isso, esse casal vai ter aí a sua gravidez muito tranquila e com todos os acompanhamentos e já nasce, né, tanto no casal de meninas quanto no casal de meninos, esses bebês já nascem registrados no nome do casal. Então, a pessoa que gestou ali não vai entrar o nome dela em nenhuma documentação dessa criança. O que não é o que acontece em alguns lugares, né? Então, ultimamente tem se falado muito das gestações para casais homoafetivos na Colômbia, só que lá entra no registro, por exemplo, o menino que tem o sêmen e entra o registro de quem gestou. E aí eles têm que fazer um teste para falar, realmente não é filho dela, e aí depois esse casal entrar aqui no Brasil, na justiça, para poder registrar o bebê no nome dos dois. Então, na verdade, aqui no Brasil acaba sendo até mais fácil, desde que esse casal me traga essa pessoa que vai gestar. Sobre a possibilidade de usar células-tronco para criar óvulos ou espermatozoides aí no futuro, existe essa possibilidade? Seria nosso sonho e é o que a gente almeja, né? Que as células-troncos elas evoluam a esse ponto, porque já que elas são capazes de gerar outros tecidos, que a gente consiga utilizá-las para a formação de óvulos e espermatozoides, tá? O nosso ideal seria que a gente conseguisse fazer com que essas células-troncos, vamos dizer assim, rejuvenescessem os ovários. Então, se a gente colocar a célula-tronco no ovário, esse ovário que não tem mais óvulos, que essa mulher que já teve uma menopausa precoce ou entrou na menopausa, que ela consiga ter óvulos dela. Isso ainda é meio utópico, isso é algo que a gente gostaria, mas não é algo que a gente acredita que vai acontecer num período curto de tempo. Talvez tenha essa possibilidade. Talvez tenha essa possibilidade, mas ainda a longo prazo. Sobre o aspecto de vista e social, né? O congelamento de óvulos e os tratamentos de reprodução assistida ainda são vistos como tabu no Brasil, doutor? E como quebrar esse estigma? Sim, muito, tanto que eu acredito que cerca de 90% das pacientes não contam para absolutamente ninguém que estão passando pelo tratamento. É muito comum as pessoas ficarem incomodadas nas recepções das clínicas com outras pessoas ali. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é bem isso. Esse casal, ele tá falhando na cabeça deles, né? Eles estão falhando no que é mais primitivo, no que é mais animalesco, vamos dizer assim, da espécie, né? Na teoria, os mamíferos, eles nascem e se reproduzem. Então, os animais vão nascer e se reproduzir. E a gente, teoricamente, vai nascer, crescer e se reproduzir. E muitas vezes essa mulher passa a vida toda escutando, cuidado para não engravidar, não vai engravidar na adolescência, o menino não vai engravidar na namoradinha. E quando você fala, bom, eu me preveni até agora eu quero ser pai, eu quero ser mãe, isso não acontece, isso dá uma frustração muito grande para esse casal. Então, quando ele tem que partir para um tratamento, ele se sente inferiorizado, se sente menor, muitas vezes envergonhado. Por isso que é muito importante, às vezes, um acompanhamento psicológico desse casal durante os tratamentos, para que isso seja mais leve,
porque é um tratamento pesado, é um tratamento que tem um peso emocional muito grande, uma carga de ansiedade muito grande. Então tem sim, ainda tem essa questão, ainda é um tabu fazer tratamento, ainda não é um tratamento, infelizmente, que é acessível para muita gente, porque a gente tem pouquíssimos lugares no Brasil que fazem o tratamento completamente gratuito, né? Aqui em São Paulo nós temos 2 lugares que fazem o tratamento de forma totalmente gratuita e que para um casal chegar lá vai demorar 2, 3, 4 anos para conseguir. Então é muito difícil, então acaba sendo um tratamento mais custoso e isso tudo vai dificultando o acesso. E até a questão de aceitação. Então muitas vezes esse casal ele demora para procurar ajuda porque ele demora para aceitar que precisa realmente de uma ajuda. E eu acho que, diferente de uma outra patologia, a gente precisa e os casais precisam entender que infertilidade é sim uma doença. Infertilidade é um problema de saúde e que tem tratamento. E hoje as pessoas precisam também, quando encontra aí um casamento estável, todo mundo vai querer constituir uma família, né, doutor? Sim, sim. Eu acho que a mídia tem ajudado bastante a gente nesse processo. Então, falar sobre o assunto, as pessoas falarem que fizeram tratamentos de reprodução com óvulos doados, por exemplo, que é um tabu imenso. As pessoas falarem na imprensa que congelaram óvulos, as pessoas falarem na imprensa que os tratamentos são possíveis, como foi feito, o que a pessoa sentiu. Porque com isso, vai quebrando um pouco esse tabu todo. Então vai falar, nossa, ela fez, ele fez, isso tudo facilita. Eu acho que trazer informação vai quebrando os tabus e vai quebrando os preconceitos que um tratamento de reprodução gera. Ótimas informações, tenho certeza que esclareceu várias dúvidas aqui pra gente, no nosso podcast do Você Melhor. E obrigado pela sua participação aqui. Então, doutor, atende onde aqui em São Paulo? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu sempre gosto de estar em locais falando sobre reprodução, porque é isso. Eu acho que a gente precisa educar sobre o assunto, assim como foi feito com inúmeras patologias, prevenção de câncer, diabetes, pressão alta. A infertilidade ela tem como ser prevenida, então é importante a gente falar. Então eu agradeço muito o convite para estar aqui falando sobre isso e atendo aqui na Clínica Hope. Enfim, é um prazer receber vocês lá para tomar um café, bater um papo, mas estou aqui em São Paulo na Clínica Hope. Chegamos ao fim do nosso podcast. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Siga também todas as nossas redes sociais e acompanhe pelas nossas plataformas. E se você aí gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Afinal, mais pessoas precisam dessas informações. Deixe seu comentário que vamos ler aqui. Tchau e até o nosso próximo episódio do podcast Você Melhor.